E aí, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos de nível de funções diferenciáveis e, mais especificamente, nós vamos estudar quando que um conjunto de nível é uma superfície diferenciável, que nem nós vínhamos estudando. Nesse contexto, um conceito muito importante é o de valor regular para uma função. Nós vamos ainda, nesse vídeo, comparar o nosso conceito de superfície com conceitos de gráficos e de imagens inversas de valor regular, e vamos discutir um pouquinho a definição de um valor regular, se ela podia ser estendida e quais que são os problemas que apareceriam. O nosso objetivo principal é entender os conjuntos de nível de uma função diferenciável f de um aberto U do Rn mais 1 em R. O conjunto de nível é definido, lá como nos cursos de cálculo, como os pontos do domínio da função f, tais que f de x é igual a uma constante c fixada. Mas, geralmente, nós podemos tentar entender os conjuntos de nível de uma função com valores vetoriais em um espaço vetorial do tipo Rm. Da mesma forma, agora, a constante c é um vetor, mas o conjunto de nível é definido da mesma maneira, como os pontos x do domínio, que tem o valor c. Aqui nós vamos ter que o conjunto de nível é um subconjunto do Rn mais m. Em um primeiro exemplo, considera essa curva no plano R2, que parece uma figura 8 invertido ou o símbolo do infinito. Essa curva pode ser parametrizada assim, como cosseno de t, seno de 2t, com o parâmetro t variando de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Notem que por causa da autointerseção na origem, essa curva não é uma superfície diferenciável de dimensão 1, conforme nós definimos. No entanto, se nós expandirmos o seno de 2t em termos do seno e do cosseno, nós podemos encontrar uma relação entre as coordenadas x e y da curva. Mais precisamente, nós temos que a curva pode ser caracterizada como a curva implícita que satisfaz essa equação, y² igual a 4x² menos 4x na 4. Dessa forma, apesar de não ser uma superfície diferenciável, a figura 8 é o conjunto de nível dessa função f, é a imagem inversa do zero pela função f. Sendo assim, não é qualquer conjunto de nível de uma função diferenciável que vai ser uma superfície diferenciável. Nós poderíamos, apenas adicionando um parâmetro s, obter um conjunto de nível de uma função diferenciável em R3, que não é uma superfície diferenciável. Desses exemplos, nós podemos dizer, então, que nem todo conjunto de nível de uma função diferenciável é uma superfície diferenciável. Por outro lado, nós poderíamos nos perguntar se toda superfície pode ser obtida como conjunto de nível de alguma função diferenciável. Como nós vamos ver, esse também não é o caso, são conceitos relacionados, mas distintos. E, de fato, nós vamos ver que existe toda uma classe de superfícies diferenciáveis que não podem ser obtidas como conjuntos de nível de funções. Nós vamos conseguir, nesse vídeo, identificar algumas condições para que, de fato, conjuntos de nível sejam superfícies. Com esse objetivo, nós definimos o conceito de valor regular para uma função diferenciável f. Observamos inicialmente que um valor regular é um valor para a função, então é um objeto que está no contradomínio da função. Um vetor c do Rm é dito um valor regular quando a derivada f' de x é uma transformação linear sobrejetiva para todo ponto que está no conjunto de nível c da função f. Isso nos deixa, para cada x do conjunto de nível c da função f, no contexto do teorema da função implícita, como nós vamos ver na seguinte proposição. Se c é um valor regular de uma função f de classe ck, então o conjunto de nível c é uma superfície de dimensão n e classe ck. Além disso, o espaço tangente à superfície M num ponto x qualquer pode ser caracterizado como o núcleo da derivada f' de x. Para provar essa proposição, nós vamos, como mencionado anteriormente, utilizar o teorema da função implícita. Dado um ponto x do conjunto de nível f-1 de C, nós escrevemos o x como x1, x2 com x1 em Rm e o x2 em Rn. Sendo a derivada f' de x sobrejetiva, nós conseguimos encontrar m colunas linearmente independentes na matriz associada à transformação linear. E aí nós podemos, como de costume, sem perda de generalidade, supor que as m primeiras colunas é que são linearmente independentes. Daí nós estamos nas condições do teorema da função implícita, e nós podemos dizer que localmente, em uma vizinhança do ponto x
em M, nós estamos com o gráfico de uma função diferenciável de classe CK. Ou seja, existem vizinhanças dos pontos x1 e x2 e uma função diferenciável definida nessas vizinhanças de classe CK, tal que o conjunto de nível da função f pode ser caracterizado como o gráfico dessa função xi de classe CK. Mas um gráfico nós já vimos que é uma superfície que pode ser parametrizado só por uma carta. Como de costume, nós definimos a carta como sendo o gráfico da função xi nas variáveis v, e segue, então, que cada ponto x do conjunto de nível da função f possui uma vizinhança que pode ser parametrizada, ou seja, isso nos mostra, então, que M é uma superfície de dimensão n e classe CK em Rn mais M. A verificação de que φ é de fato uma carta fica como exercício, mas de fato nós já fizemos isso no vídeo anterior, e quem não se lembra pode conferir lá, eu vou deixar o link aí para vocês. Para o estudo do espaço tangente a uma superfície de nível, nós vamos utilizar a caracterização do espaço tangente como o conjunto dos vetores velocidades a curvas que tomam valores em M. Assim, dado um vetor tangente, nós temos que f de gama de t é constante c, já que a curva gama de t está no conjunto de nível para todo t no seu domínio de definição. Pela regra da cadeia, nós diferenciamos essa identidade com respeito a t e obtemos que f' de gama de t, aplicado em gama' de t, é igual a zero para todo t no domínio da curva gama. Em particular, para t igual a zero, nós obtemos que f' de x, aplicado em gama' de zero, que é v, deve ser igual a zero. Ou seja, v pertence ao núcleo de f' de x. Finalmente, uma análise dimensional lá da álgebra linear, sendo f' de x sobrejetiva, a sua imagem tem dimensão m e, portanto, a dimensão do núcleo é igual a n. E aí nós temos que o núcleo de f' de x contém o espaço tangente e ambos têm a mesma dimensão. Como eles são espaços vetoriais, eles só podem ser o mesmo espaço vetorial. Isso demonstra a segunda afirmação da nossa proposição. Como um corolário, deixa eu escrever aqui explicitamente o caso em que o m é igual a 1. Se c é um valor regular de uma função escalar f de Rn mais 1 em R, então o conjunto de nível f menos 1 de c é uma superfície diferenciável de dimensão n e de classe CK em Rn mais 1. Isso, claro, assumindo que a função f é uma função de classe CK. Além disso, o espaço tangente, como anteriormente, pode ser definido como o núcleo da transformação linear f' de x. Lembrando que o vetor gradiente é definido a partir do teorema de Ries como o vetor que nos dá a derivada direcional de f, o espaço tangente pode ser caracterizado como o hiperplano que é perpendicular ao gradiente. Assim, nós temos, como já é conhecido lá do cálculo, que o vetor gradiente é um vetor perpendicular aos conjuntos de nível da função f. Isso caracteriza também o espaço tangente a uma superfície que é obtida como imagem inversa de um valor regular. Um exemplo usual é o da esfera Sn, que pode ser obtida como imagem inversa do 1 da função f de x igual ao comprimento de x ao quadrado. Observem que f' de x é igual a 2 vezes x transposto, ou ainda que o gradiente de f em x é igual a 2x. Dado x pertencente à imagem inversa de f do valor 1, nós temos que o gradiente de f em x é diferente de zero em particular. E como nós estamos olhando para a derivada f' de x, que vai do Rn mais 1 em R, se a dimensão da imagem for maior do que zero, que é o caso aqui, então essa transformação linear deve ser sobrejetiva. Em outras palavras, nós acabamos de verificar que c igual a 1 é um valor regular de f, e, portanto, a esfera, como nós já sabíamos, é uma superfície de dimensão n e classe C infinito no Rn mais 1. Além disso, o espaço tangente à esfera num ponto x fixado deve ser igual aos vetores v do Rn mais 1, tal que x escalar com v é igual a zero. Isso porque o gradiente de f em x é igual a 2x. Mais geralmente, nós podemos pensar no seguinte exemplo. Fixa uma matriz A simétrica e define f como sendo a forma quadrática associada com A, ou seja, é igual a ax escalar com x. E nós vamos estudar os conjuntos de nível da função f. Nós notamos inicialmente que o gradiente de f em x é igual a 2ax e consideramos c um valor real. Para mostrar que f' de x
definida do Rn mais 1 em R é uma transformação linear sobrejetiva, basta mostrar que o gradiente de f em x é um vetor não nulo. Então, nós conseguimos dizer o seguinte: se o c é um valor não nulo, nós temos que ax deve ser não nulo para todo x que está na imagem inversa do c. Isso é claro pela definição da nossa função f. Se o ax fosse zero, o f de x seria igual a zero e não estaria aqui. Logo, todo c diferente de zero é um valor regular de f. Assim, f menos 1 de c é superfície de classe C infinito e dimensão n dentro do Rn mais 1, e o espaço tangente a essa superfície pode ser caracterizada como os vetores v, tais que axv é igual a zero. O caso particular em que A é a matriz identidade, nós vimos no exemplo anterior, e aí nós podemos gerar vários outros exemplos aí, considerando matrizes distintas. Um exemplo diferente, mas clássico, é o de olhar para os conjuntos de nível da função determinante. Nós pensamos nas matrizes de ordem n por n. Esse conjunto é um espaço vetorial e pode ser identificado com o Rn quadrado. E aí nós definimos o grupo especial linear, denotado assim pela sigla em inglês Special Linear, que é o conjunto das matrizes cujo determinante é igual a 1. Esse conjunto pode ser escrito como a imagem inversa do número 1 pela função determinante. Então, para verificar se esse conjunto é ou não uma superfície diferenciável, nós precisamos analisar se o 1 é um valor regular da função. E aí nós precisamos, para isso, saber calcular a derivada do determinante, que vai ser uma transformação linear definida no conjunto de matrizes. Nós vamos iniciar verificando que a derivada do determinante na matriz identidade é igual ao traço. Lembrem que o traço é uma transformação linear definida no espaço das matrizes. Então, nós vamos olhar para a derivada det' I aplicado em H. Isso pode ser escrito como a derivada com respeito ao tempo, a derivada com respeito a t do determinante da identidade mais t vezes H. Depois a gente aplica em t igual a zero. Lá da álgebra linear, lembrem que nós podemos escrever o determinante como uma função multilinear das suas colunas, escrevendo então H1, H2, Hn como as colunas da matriz H. Além disso, eu estou escrevendo aqui como E1, E2, En, os vetores da base canônica, que são as colunas da matriz identidade. E aí, utilizando a multilinearidade, nós temos que o determinante é igual ao determinante quando a gente fica com todas as colunas da base canônica. Em seguida, nós podemos escrever T vezes uma soma, onde nós temos todos os vetores da base canônica, exceto um, onde a gente fica com a coluna HI da matriz H. E os outros termos, todos vão ter um t ao quadrado, ou t ao cubo, ou até um t na n, que vem de nós escolhermos na multilinearidade duas ou mais das colunas como sendo as colunas de H. Esse determinante vocês podem calcular diretamente, isso aqui vai ser a componente i do vetor HI, e portanto a soma nos dá a soma dos elementos da diagonal principal de H, que é o traço de H. Aqui nós temos que o determinante da matriz identidade é 1, e logo nós concluímos que essa derivada aqui em cima, que é o limite do determinante de I mais TH, menos o determinante da identidade, que é 1, dividido por T, é igual ao limite de traço de H mais T vezes ρ de H, que dá igual ao traço como nós tínhamos afirmado. Em seguida, se A for uma matriz invertível, nós afirmamos que o determinante det' em A aplicado em H é dado por essa expressão. É o determinante de A vezes o traço do produto inversa de A com H. Isso, novamente, define uma transformação linear em H. Essa afirmação pode ser verificada da seguinte forma. Fixada uma matriz X de ordem n, nós conseguimos escrever o determinante de x como sendo o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 vezes x. Isso é simplesmente a propriedade do determinante, que o determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes. Agora, diferenciando essa relação na direção H, nós temos o seguinte: determinante linha em x aplicado em H, pela regra da cadeia, é igual ao determinante linha aplicado em A menos 1 x aplicado em A menos 1H, e aqui nós estamos utilizando que a derivada da aplicação que leva x em A menos 1 vezes x é igual a essa própria aplicação. Isso é uma transformação linear. No caso particular em que x é igual a A, essa fórmula nos diz que o determinante linha em A aplicado em H é igual ao determinante em A vezes o determinante linha identidade
aplicado em A menos 1H. Mas nós já vimos no passo 1 que a derivada do determinante na identidade é igual ao traço. Agora, como nós já sabemos como calcular a derivada da função determinante, nós conseguimos estudar quais desses valores da função são valores regulares. Se A é uma matriz que está no conjunto de nível do valor 1, ou seja, se A é uma matriz do grupo especial linear, a derivada det' em A não seria sobrejetiva no caso em que a derivada aplicada em H fosse zero para toda matriz H de ordem n por n. Isso é porque se para alguma H não fosse zero, a dimensão da imagem da transformação linear seria pelo menos 1 e logo deveria ser sobrejetiva. Como o determinante de A é igual a 1, nós temos então que o traço de A menos 1H deve ser zero para qualquer matriz H de ordem n. Nota, no entanto, que isso só pode ser uma contradição, porque, em particular, se nós escolhemos H como sendo a própria matriz A, nós vamos ter que o traço da matriz identidade é igual a zero. Segue, então, que a derivada do determinante em A é uma transformação linear sobrejetiva para qualquer A que está na imagem inversa do valor 1. E assim, 1 é um valor regular para a função determinante. Logo, o grupo especial linear é uma superfície que tem dimensão n ao quadrado menos 1 e classe C infinito dentro do conjunto das matrizes. O espaço tangente pode ainda ser caracterizado como o núcleo da transformação linear det' em A. Então, é o conjunto das matrizes H, tais que o traço de A menos 1 vezes H é igual a zero. Um caso particular mais importante é quando A é a matriz identidade. Então, o espaço tangente ao grupo especial linear na matriz identidade é o conjunto das matrizes que tem traço nulo. Esse é o espaço mais interessante porque grupos desse tipo, que são ao mesmo tempo grupos e variedades diferenciáveis, são chamados de grupos de Lie, e o espaço tangente no elemento neutro do grupo, que nesse caso é a identidade, caracteriza todos os outros espaços lá pela teoria dos grupos de Lie. Um segundo exemplo matricial é o seguinte: nós consideramos o conjunto das matrizes ortogonais, que é o conjunto das matrizes reais em que a transposta é igual à inversa da matriz A. E aí nós vamos definir uma função f que associa com uma matriz de coeficientes reais uma matriz simétrica dada pela seguinte expressão: f de A é igual a vezes a transposta de A. Notem que essa função f de fato toma valores no conjunto das matrizes simétricas, em que a matriz é igual à própria transposta. O conjunto das matrizes simétricas pode ser identificado com R elevado na n mais 1 sobre 2, e portanto nós temos aqui um exemplo onde o contradomínio tem dimensão maior do que 1. Além disso, o grupo ortogonal pode ser caracterizado como o conjunto de nível f-1 da matriz identidade, que é uma matriz simétrica. E aí nós vamos verificar que a matriz identidade é um valor regular dessa função f. A derivada de f pode ser calculada dessa maneira como composição com uma transformação bilinear. E aí nós queremos mostrar que, dada uma matriz A no conjunto das matrizes ortogonais, f' de A é uma transformação sobrejetiva. Para verificar isso, nós consideramos S uma matriz simétrica. E aí nós podemos escrever S como sendo S sobre 2 mais S sobre 2, e comparando com a fórmula que caracteriza a derivada de f, nós podemos colocar nessa expressão S vezes A transposta, que nos dá a matriz identidade, e também no segundo termo nós conseguimos colocar A vezes A transposta, que é a identidade, vezes S sobre 2. E aí nós temos uma coisa já muito parecida com a derivada de f em A. Basta observar que, sendo S uma matriz simétrica, S é igual à sua transposta. E assim nós temos que essa expressão é igual a f' na matriz A aplicado em SA dividido por 2. Em outras palavras, nós acabamos de justificar que qualquer matriz simétrica S pertence à imagem da aplicação f' de A. Logo, a matriz identidade é um valor regular de f, e a gente conclui então que o conjunto das matrizes ortogonais é uma superfície de classe C infinito dentro do conjunto das matrizes. Para identificar a dimensão dessa superfície, nós podemos fazer a seguinte conta: ela é igual à dimensão do domínio da função f menos a dimensão do contradomínio. O conjunto de todas as matrizes tem dimensão n ao quadrado, enquanto que o conjunto das matrizes simétricas tem dimensão n mais 1 vezes n sobre 2. Então, a gente faz essa continha aqui e ficamos com n vezes n menos 1 sobre 2. O espaço tangente na matriz identidade vai ser o núcleo da transformação linear f' na identidade. Então, nós obtemos que o espaço tangente ao grupo ortogonal na matriz identidade
é o conjunto das matrizes antissimétricas. Notem que a dimensão desse conjunto bate com a dimensão da superfície como deveria ser. Beleza, agora nós vamos mostrar que nem toda superfície pode ser obtida como a imagem inversa de um valor regular. E aí nós vamos ver, na verdade, toda uma classe de exemplos onde isso acontece. Seja f uma função definida em Rn mais 1 com valores reais, digamos de classe C1. Supondo que C é um valor regular, nós temos que a imagem inversa de C define uma superfície M, que é n-dimensional. Além disso, o espaço tangente ele é caracterizado como o conjunto dos vetores do Rn mais 1, que são ortogonais ao vetor gradiente f de x. Ainda, se nós consideramos a função definida dessa forma, pega um vetor x da superfície e associa ao vetor gradiente dividido pela norma do vetor gradiente, daí nós obtemos um campo de vetores que é unitário e sempre perpendicular aos espaços tangentes. Então esse é um campo de vetores unitário, normal à superfície M, que é contínua, já que f é uma aplicação de classe C1. No entanto, superfícies que admitem campos de vetores desse tipo, nós vamos ver no próximo vídeo, são as superfícies orientáveis do espaço Rn mais 1. Logo, qualquer superfície que não seja orientável não admite um campo de vetores desse tipo e, portanto, não pode ser uma superfície que veio como imagem inversa de um valor regular. Em outras palavras, superfícies de nível sempre são superfícies orientáveis e, assim, superfícies não orientáveis não são o conjunto de nível de função alguma. O exemplo típico de uma superfície não orientável é a faixa de Möbius. Nós vamos mostrar no vídeo seguinte que a faixa de Möbius é uma superfície não orientável, mas isso pode ser visto intuitivamente da seguinte maneira. Se nós tentarmos definir um campo de vetores que é normal à superfície e nós dermos uma volta completa na faixa de Möbius com esse vetor normal, nós observamos que ao voltar para o ponto inicial, o vetor normal está com o sentido trocado. Então, se nós começamos em um ponto da faixa de Möbius e percorremos toda ela em um círculo, é como se nós chegássemos ao ponto inicial do outro lado da superfície. Superfícies orientáveis são, intuitivamente, superfícies em que nós podemos definir, sem sombra de dúvidas, o lado para a superfície. E não é o caso aqui na faixa de Möbius, né? A gente consegue percorrer por um lado, chegando ao lado contrário, como nós podemos ver que está acontecendo aqui com o vetor normal, a faixa de Möbius. Agora nós vamos justificar que localmente, sim, nós podemos dizer. Localmente, toda superfície diferenciável pode ser vista como a imagem inversa de um valor regular por alguma função diferenciável. Nós já sabemos que localmente, uma superfície de dimensão n é o gráfico de uma função diferenciável do tipo xi, que está definida num aberto do Rn e toma valores em Rn menos m. Daí nós podemos definir uma função f como sendo a função que associa com o parzinho xy o vetor y menos xi de x. Essa função está definida para x em u, ou seja, x está no domínio de xi, e y quaisquer em Rn menos m. E aí é claro que o gráfico de xi é o nível zero dessa função f definida dessa forma. Além disso, o cálculo da derivada se dá dessa maneira nas bases canônicas de Rn e Rm menos n. Nós ficamos com xi' de x nas primeiras colunas, e como aqui a gente tem y sozinho, né, nós ficamos com a matriz identidade de ordem m menos n nas últimas m menos n colunas. Essa matriz identidade nos diz que f' de xy é uma transformação linear sobrejetiva e, portanto, zero é um valor regular para essa função f que nós definimos. Como um resumo dos resultados que nós vimos, nós observamos que nem toda superfície que é a imagem inversa de um valor regular pode ser vista como o gráfico de uma função. Um exemplo típico é a esfera, que é a imagem inversa, que pode ser vista como uma superfície de nível, não é globalmente o gráfico de uma função. Mas geralmente o gráfico de uma função é sempre homeomorfo ao seu domínio através da carta e, por consequência, é um conjunto aberto em si próprio. Assim, nenhuma superfície compacta pode ser o gráfico de uma função, apenas localmente, como nós demonstramos. Então, a esfera e o toro, elipsoides, são imagens inversas, mas não são globalmente gráficos de funções. Nós observamos ainda que as nossas superfícies não têm bordo, né? São abertas em si próprias. Então, quando nós falamos superfícies compactas, nós estamos sempre imaginando superfícies sem bordo. Agora, nesses últimos vídeos, nós caracterizamos de algumas maneiras conjuntos M que são superfícies diferenciáveis. Então, nós podemos escrever o seguinte: se M é um conjunto dentro do Rm, dizer que M é uma superfície diferenciável de dimensão n e de classe ck em Rm
é equivalente a dizer que para todo x existe uma vizinhança do x em M, que é o gráfico de uma função de classe CK. Ou ainda, essas duas afirmações são equivalentes a dizer que para todo x da superfície existe uma vizinhança do x dentro da superfície, que é a imagem inversa de um valor regular de uma função de classe CK com valores em Rn-M. No entanto, nós observamos novamente que essas caracterizações são caracterizações locais. Globalmente, nenhuma dessas classes, gráficos, conjuntos de nível e superfícies, são equivalentes. Finalmente, nós observamos que a nossa definição de um valor regular para uma função f definida no RD com valores em Rm implica que o posto da transformação linear f' de x é sempre máximo para qualquer ponto no conjunto de nível. É, de fato, máximo porque nós pedimos que f' de x seja uma transformação linear sobrejetiva. Nós poderíamos nos perguntar o que aconteceria se nós substituíssemos essa condição por posto constante, mas não necessariamente máximo no conjunto de nível. E a resposta é que daí nós podemos obter conjuntos que não são superfícies diferenciáveis. Por exemplo, a função f de xy, definida no plano, dada por x ao quadrado e y ao quadrado. O nível zero dessa função f-1 de zero é a união dos eixos x e y, porque essa função x ao quadrado e y ao quadrado é igual a zero, se e somente se x é zero ou y é zero. Nós notamos que f' de xy tem matriz canônica associada dada por 2xy ao quadrado, 2x ao quadrado e y. Se x e y pertence à imagem inversa do zero, nós temos que ou x ou y é nulo e, portanto, essa matriz é sempre zero, ou seja, no conjunto de nível, f' de xy tem posto constante zero. No entanto, como nós sabemos, a união dos dois eixos, que é esse conjunto de nível, não é uma superfície diferenciável de dimensão 1. Esse exemplo pode parecer um pouquinho degenerado por causa do posto nulo, mas nós poderíamos artificialmente adicionar uma dimensão e gerar um exemplo cujo posto não é nulo. De maneira análoga, se nós definimos g de x, y, z como sendo x ao quadrado, y ao quadrado, z, nós temos que o conjunto de nível g-1 de zero é a união dos eixos x e y, com z igual a zero. A transformação linear g' de x, y, z tem matriz canônica associada 2xy, 2x quadrado y, 0, 0, 0, 1, e, portanto, o posto de g' de x, y, z é sempre constante igual a 1 na superfície de nível g-1 de zero. E, novamente, esse conjunto de nível não é uma superfície diferenciável. Por outro lado, fica aí um exercício para vocês, que é o de justificar o seguinte: se f é uma função de classe C1 e o posto de f é constante não somente no conjunto de nível f-1 de C, mas em toda uma vizinhança aberta desse conjunto de nível, notem que aqui nós precisamos considerar uma vizinhança aberta do conjunto de nível em RD. E sob essas condições, daí sim é possível de verificar que o conjunto de nível f-1 desse valor C aí é uma superfície diferenciável de dimensão d menos p. P é o posto de f' de x nessa vizinhança do conjunto de nível. A dica para a resolução desse exercício é utilizar o teorema do posto constante, que necessita dessa hipótese aí da vizinhança aberta. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e que vocês estejam todos bem por aí. Um abraço.